Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 30 de setembro de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Encerrando o mês de setembro, nós leremos Eclesiastes 5, 6, 7 e 8, posteriormente Gálatas capítulo 4. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa bênção de podermos ler a palavra do Senhor, de podermos nela, ó Pai, nos deleitarmos todos os dias. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça para que nós prevaleçamos, ó Pai, lendo a palavra do Senhor todos os dias, meditando nela, buscando nela a nossa direção e orientação para a nossa caminhada diária. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, nessa leitura, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos para a leitura, sem mais delongas. Eclesiastes 5. A loucura de votos precipitados. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. A vaidade das riquezas. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens,
e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Eclesiastes 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens, um homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes 7. Comparadas a sabedoria e a loucura. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A moderação em tudo é boa. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo?
Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Avaliação da mulher enganosa. Tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornai-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para o respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 8. A submissão diante do rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do seu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. As desigualdades da vida. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. Pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos,
Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Gálatas capítulo 4. A nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. A perplexidade de Paulo. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém. Louvado seja Deus.
Encerramos nossa leitura por hoje. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Este é o último dia que falaremos este versículo. Amanhã teremos versículo novo. Agora vem comigo para parabenizarmos os aniversariantes deste último dia de setembro. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 30 de setembro de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos que completam hoje mais um mês de vida. Meus parabéns especial neste dia vai para o André Batista, lá em Brasília, Distrito Federal. Vai para a Kalinka Carmo, minha prima, lá em Goiânia, Goiás. Vai para a evangelista Esther Magna, em Marechal Floriano, no Espírito Santo. Vai para a empresa Portões Guapozeg, em Rio Verde, Goiás. E para NASA Júnior, no Rio de Janeiro, capital. Que Deus abençoe vocês grandemente. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero, Pai, agradecer ao Senhor por conceder ao André Batista, a minha prima Kalinka, a evangelista Esther, a empresa Portões Guapozeg, ao NASA Júnior, mais um ano de vida, Pai. Peço ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre essas vidas. Peço a Deus que o Senhor conceda a eles, ó Pai, o favor necessário que eles tanto anseiam, Pai. Em especial, que a graça do Senhor alcance aqueles que ainda não foram agraciados pela salvação em Cristo Jesus. E que o Senhor fortaleça os que já são salvos em Cristo. Pai, que em nome de Jesus o Senhor se estenda a boa mão com dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, saúde, sabedoria e discernimento. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com todos eles. Também os casais e os bebezinhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?